O conteúdo de hoje, turma, tá épico. Vocês não vão se arrepender de ficar aqui uns minutinhos, tá? Eliane Vitorino, tudo bem, Eliane? A Eliane é da comunidade aí do Clube do Game, ó. Então quem tá chegando agora já senta o dedo no like aí e vamos que vamos. Eu tenho comentado com vocês, turma, que essas lives são preparatórias, né? Porque, na verdade, o conteúdo grande mesmo, o conteúdo mais completo, vai ser no aulão. Então na live de hoje, que é a terceira live preparatória pro aulão, a gente vai falar sobre o poder oculto do contexto. Como é que o poder oculto do contexto molda o comportamento dos candles. Muita gente não sabe disso aqui não, viu, turma? Que eu vou passar para vocês, beleza? Conteúdo que eu tô trazendo aqui é conteúdo de mentoria, tá? Lembrando que essas lives, turma, que eu tô fazendo aqui, tem bastante conteúdo com dicas práticas, tá? Então não é só blá blá blá, são dicas práticas. Eu vou compartilhar a tela e vou mostrar para vocês no gráfico relacionado com o tema aqui de hoje, tá? Lembrando que o conteúdo que eu tô disponibilizando aqui, ele vai ficar disponível por tempo limitado. Então aproveita aí, assiste até o final, porque, olha só, tem várias dicas importantes, tá? Então nessa live, turma, a gente vai bater um papo aqui sobre como é que o contexto do mercado, aquele cenário que muita gente deixa de considerar. Presta atenção nisso aqui, hein, turma. Muita gente não considera o contexto do mercado. O cara só fica olhando o candle, tempo gráfico pequeno, desconsidera. Então, esse aí é aquele cenário que muita gente não olha. Só que ele exerce um poder gigante na influência da formação dos candles. Presta atenção nisso, presta atenção nisso. Então a gente vai explorar junto aqui essa relação entre a leitura dos candles e o contexto do mercado. E entender como é que diferentes fatores podem mudar completamente a interpretação do gráfico. Vocês estão preparados, turma? Comenta aí, vocês estão preparados pra gente começar? O Norberto comentou aí, ó, contexto. Geralmente um Twitter do Trump lasca a leitura. A gente vai falar sobre isso aqui mais à frente, tá? Esse tipo de situação que você comentou aí tá relacionado com as notícias, beleza? Então mais pra frente, aqui nessa live ainda, a gente vai falar sobre isso. Então vamos lá. Em todas essas lives, nessa sequência, né, que eu tô fazendo, eu tô trazendo 3 pontos principais com uma explicação do que significa e exemplos práticos. Então nessa live aqui não vai ser diferente, turma, tá? Vamos trazer 3 pontos principais e o primeiro é o seguinte, é a importância da tendência de mercado. Então uma breve explicação aqui para quem não entende muito bem a respeito disso, tá? Qual que é a diferença de uma tendência de alta e uma tendência de baixa? Qual que é a diferença de uma micro tendência? Qual que é a diferença do sentimento do mercado? Então eu perguntei aqui para vocês a respeito da tendência, mas tem outras nuances, né, turma? Então nós temos uma tendência que pode ser de alta ou de baixa, nós temos uma micro tendência, que é diferente da tendência, e a gente tem o sentimento do mercado. Você que tava achando aí que já entende, né? Já se lascou, né? Então nós vamos explicar um pouco mais a respeito disso mais à frente e especialmente no aulão, beleza? E eu vou fazer mais à frente aqui algumas demonstrações gráficas para você, tá? Então fica até o final da live. Então pra galera que não sabe quase nada a respeito desse tema, né? Só para dar uma ideia, eu já vou mostrar isso no gráfico também. No mercado de alta, turma, é natural que você esteja vendo o desenho subindo, certo? Normalmente ali na cor verde, né? Os candles aparecem. Obviamente que isso pode ser personalizado também, né? Você pode colocar a cor do candle que você quiser. Mas basicamente o mercado tá otimista, o mercado tá subindo, o mercado tá indo para cima. E ele não tá só indo para cima, ele tá indo forte. A gente vai ver isso aí já no gráfico já, tá? Mas ele tá indo forte. A gente brinca aqui no Clube do Game que é o candle bambu, né? Então sobe aquele candle verdão assim gigante, forte, não tem como negar que não é uma tendência de alta. Já no mercado de baixa, turma, o cenário muda pro lado oposto, né? A força tá para baixo. Você vê nitidamente o mercado puxando para baixo, mais vendedores entrando do que compradores. Então entender essa tendência macro, no caso aqui quando a gente fala sobre tendência de mercado, é uma tendência macro. É essencial para você interpretar corretamente cada formação de candle. Por quê? Porque são as tendências que fornecem aquele pano de fundo. É extremamente necessário você entender isso para ter um significado do padrão do candle. Porque se você vê um candle, a gente vai ver isso no gráfico daqui a pouco, tá? Que aparece fora desse contexto, tem alguma informação ali que você precisa entender, tá? Só que mais importante do que isso aqui que eu acabei de comentar para vocês, turma, é que você evita interpretações isoladas que podem ser enganosas. Então quando você entende a tendência, você já tem um excelente caminho andado na análise que você faz dos candles, tá? E você evita então ficar interpretando de forma incorreta um candle ou outro. Então obviamente no aulão eu vou falar mais a respeito de tendências macro, a gente vai falar sobre micro tendências, o sentimento do mercado, como é que eu identifico o sentimento do mercado. Primeiro o que é e depois como é que eu identifico. E depois como é que a gente junta tudo isso. Como é que eu junto a tendência, a micro tendência, o sentimento e a leitura dos candles. Lembre-se que o aulão vai falar sobre como é que você pode se tornar um mestre na leitura dos candles. Mas não é só na leitura dos candles, é no contexto, beleza? Então, fica claro aqui para nós, a gente vai ver isso no gráfico
gráfico já já, que uma tendência de alta é o que, turma? É você identificar as máximas e as mínimas quando elas estão indo para cima. Então, o gráfico faz uma máxima, faz uma mínima, só que sempre mais para cima. Toda vez que sobe, vai mais para cima e vai mais para cima. E é ao contrário na baixa, né? Tendência de baixa, você tem máximas e mínimas, como a gente chama, descendentes, ou seja, com pressão vendedora. A gente vai ver já já isso daí no gráfico, tá? Tudo bem, Beloto, mas qual que é o impacto disso nas formações dos candles? Bom, numa tendência de alta, os candles de alta, que normalmente são representados pela cor verde, né? Elas tendem a ter um corpo maior, e isso reflete a força compradora. Então, quanto maior o corpo do candle, né? E eu tô falando aqui do corpo, porque tem o corpo e tem o pavio. Nós vamos ver isso daí também no aulão, tá? Vocês vão entender exatamente o que que é o corpo e o que que é o pavio. Hoje eu vou dar um pitaco aqui para vocês, tá? Mas, obviamente, no aulão a gente vai ter um conteúdo mais completo, tá? Então, o corpo do candle verde define que o comprador está muito forte. Em contrapartida, numa tendência de baixa, é a mesma coisa, só que inverso, né? E na cor vermelha. Então, um candle gigante, forte, define a predominância dos vendedores, tá? Você pode fazer até um exemplo mental na sua cabeça, né? Daqui a pouco você compara o que você pensou com o gráfico que eu vou mostrar daqui a pouco. Nós vamos ver esses exemplos no gráfico, tá? Mas imagina aí, ó, faz um mapa mental na sua cabeça. Imagina um candle de alta, isolado, no meio de uma tendência de baixa. Então, presta atenção nisso. Imagina um gráfico, né? Você tem os verdes subindo, os vermelhos descendo, e aí o gráfico tá de baixa, o gráfico tá caindo. Você tem um monte de candle vermelho caindo assim, ó. Aí do nada aparece um candle verde, forte. Olha só, ele pode ter um significado bem diferente, esse candle verde, do que quando ele aparece no mercado de alta. Então veja bem, você tem um monte de candle vermelho caindo, só que você tem um candle verde subindo, forte. Esse é um cenário. O outro cenário é esse mesmo candle verde, grande, forte, numa tendência de alta. Muda completamente. Percebe que aqui não é só como ler o candle, o tamanho do candle. E no mercado de baixa, nesse caso, né, esse candle comprador, ele pode indicar uma possível reversão do movimento, ou talvez até uma pausa momentânea da tendência. Ao mesmo tempo, no mercado de alta, esse candle de alta pode confirmar a continuidade da tendência, pode fortalecer o movimento comprador, tá? Então vamos ver isso daí no gráfico, para vocês terem uma ideia do que eu tô falando? Vamos dar uma olhada nisso aqui, ó. Confirma para mim aí, turma, se vocês estão vendo meu gráfico na tela. Deixa eu pegar um cenário aqui que demonstra isso que a gente acabou de falar, tá? Eu tô no gráfico de Nasdaq aqui, tá, turma? Tô trazendo para vocês sempre o mesmo ativo. Então vamos pegar um cenário aqui em que existe uma tendência, o mercado tipo tá caindo, beleza? Aqui ainda não. E do nada aparece um candle oposto. Vamos pegar um exemplo aqui, ó. Aqui, ó. Olha só, turma. Olha só. Esse é um exemplo, tá? Deixa eu pegar minha canetinha aqui para poder dar uma rabiscada, porque fica mais fácil de entender. Deixa eu ver se tem algum outro modelo aqui para ficar mais claro. Esse aqui também é um outro modelo, tá vendo? Tem vários, ó. Todo dia tem um, meu amigo. Todo dia. Obviamente que, né, um contexto diferente. Aí é que entra a questão da leitura de candles com o contexto. Vamos voltar lá que aquele é um exemplo excelente. Vamos pegar esse cara aqui, ó. Olha isso, turma. O mercado vinha caindo, né? O mercado vinha caindo. E aí do nada aparece um candle como esse, ó. Esse cara aqui, turma, ele mudou o contexto do mercado. Agora, se você pegar um modelo desse aqui e colocar ele aqui, ó, que é mais ou menos parecido, olha só, é o mesmo tipo de candle, né? Mesmo desenho, inclusive, ó. Mas olha só o que acontece depois desse cara aqui. Então você percebe que a localização do candle é super importante. Uma coisa é esse candle aqui aparecer numa região vendedora, onde o mercado tá barato, né? Aqui tá barato. Para quem não sabe, aqui do lado direito, ó, a gente tem a escala de preço dos ativos, tá? Então você quer saber quanto é que vale Nasdaq agora? É só você olhar aqui à direita, ó, na escala de preço. De qualquer maneira, qualquer criança sabe que quando ele tá mais para cá, ele tá mais barato, certo? E quando ele tá aqui nessa região, ele tá mais caro. Então, olhando para esse cenário aqui, turma, esse preço aqui tava mais barato do que esse preço aqui. Ou seja, se eu compro nessa região, eu tô pagando mais barato do que se eu comprar aqui, tá? Então, nesse caso aqui, os compradores apareceram forte numa sequência em que o mercado tava vindo para baixo e eles levaram o mercado para cima, beleza? Os compradores conseguiram levar esse mercado para cima. E aí, quando ele tá aqui, turma, pro cenário do dia, esse preço aqui já ficou mais caro. Então, não adianta nada você ter um candle forte aqui em cima se ele já tá caro, certo? É óbvio que a gente não tem como definir até onde vai a tendência de alta nesse caso, né? Mas existem alguns fatores e a gente vai falar mais a respeito disso no aulão. Vamos pegar um outro exemplo aqui, turma? Vamos dar uma olhada aqui. Olha só, esse aqui é mais um exemplo. Todo dia a gente tem algo diferente, turma, tá? Mas os conceitos são os mesmos. Olha, isso aqui é a mesma coisa. O mercado vinha, né, diminuindo o volume, ó, caindo, 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 caindo. Entra um volume forte comprador aqui embaixo. Esse volume forte comprador aqui embaixo, turma, começa a fazer a mudança da tendência, tá? Então, esse tipo de candle aqui, ó, ele pode aparecer nessa região e pode aparecer em outra região. Como é que eu sei que o mercado pode começar a mudar a tendência a partir dessa zona de preço? Qual o tempo gráfico que eu tenho que analisar isso, tá? Então é super importante a gente entender o contexto geral, tá? Fala, Michel, beleza, meu? Tá vendo aí? Show de bola. Cristiano Oliveira. Não tá aparecendo o seu rabisco? Tá aparecendo aí, turma? Vocês estão conseguindo ver direitinho aí,
os rabiscos agora? Você tá importante nessa foto aí, meu. Que é isso? Que maravilha. Então vamos lá. Vamos continuar aqui com o conteúdo, turma. Eu quero dar dicas práticas para vocês, além de mostrar isso graficamente, tá? Então sempre vocês devem começar a analisar a tendência predominante. Primeira coisa que você faz quando você chega no mercado. Abrir o gráfico, antes de clicar para poder fazer uma compra, uma venda, independente do tipo de candle que esteja aparecendo na sua frente, você precisa analisar a tendência predominante. Primeira coisa que você vai fazer. Então eu vou ensinar a fazer isso aí no aulão, turma, tá? Primeira coisa que você tem que fazer, analisar a tendência predominante, a visão macro do que está acontecendo naquele mercado. Depois disso é que você vai interpretar os candles de forma individual, tá? Inclusive, você pode até usar algumas ferramentas aí, tá? Por exemplo, médias móveis, algumas pessoas usam, o volume, eu vou falar a respeito do volume já já, tá? Para você identificar e confirmar a tendência atual do mercado. Então agora a gente vai entrar aqui no segundo ponto, turma. Segundo ponto, tá? Segundo ponto alto aqui, que é o volume de negociação. O volume de negociação, ele serve como um sinal de confirmação para você, tá? O que é o volume de negociação? É isso aqui, turma. Isso aqui, ó. Esse volume aqui embaixo. Isso aqui é o volume de negociação, tá? Eu vou dar uma outra referência para vocês também de ferramenta, tá? Para que vocês possam utilizar. Então, os volumes, eles são uma ótima ferramenta para você confirmar se um padrão é forte ou não é. Eu vou explicar já já para vocês a respeito do volume. Então, um candle de reversão, por exemplo. A gente acabou de ver lá no gráfico que o mercado estava caindo e aí do nada apareceu um candle forte ali embaixo. Dependendo do candle que está aparecendo e a forma como ele está vindo, o volume que está aparecendo, você consegue saber se aquilo está sendo uma mudança de comportamento. Como é que você vai ter mais segurança? Então você tem que analisar o candle, você tem que analisar o volume, você tem que ver a região que aquilo está acontecendo para que você possa ter uma confirmação. E o volume, ele vai dizer para nós, turma, qual que é o interesse que está entrando no mercado. É o interesse comprador? É o interesse vendedor? Porque está existindo uma movimentação de preço ali, tá? O que vai proporcionar para você uma camada extra de verificação? O volume. O volume confirma para você aquilo que você está vendo no candle, beleza? Porque esse volume que a gente usa é o volume financeiro. Então, se as pessoas compram, né? E obviamente, como eu comentei ontem na live, são pessoas que estão aqui atrás, né? Da tela. Mesmo no caso de robôs, né, turma? Alguém foi lá e programou a entrada naquela região de preço, tá? Mas se é uma compra, o mercado está demonstrando no gráfico um candle verde. Se é muito volume, né? Se é muita força compradora, você vai ver claramente isso no gráfico. Não tem como não ver, tá? O gráfico, ele reflete exatamente o que está acontecendo naquele ativo. É um reflexo do dinheiro que está entrando no mercado, seja para compra ou seja para venda. Então o volume ajuda nesse sentido, tá? Aí você pergunta assim, pô, Beloto, mas como é que eu faço para poder interpretar o volume? Como é que eu faço para poder interpretar o volume? Bom, então enquanto o candle está se formando, tá? Vamos dar uma olhada nisso? Vamos ver um candle se formar agora, nesse exato momento? Vamos lá, ó. Então nós estamos aqui, ó. O mercado, falta 3 minutos pro mercado abrir, turma. Daqui a pouco a gente volta nisso, tá? Mas o que eu quero dizer é o seguinte, enquanto o candle está se formando, né? A gente coloca lá no tempo gráfico, por exemplo, de 2 minutos. Então o candle está se formando. Ele abre, se entra muita força compradora, ele vai para cima, vai ficando aquele corpo verde. Se tem muita venda, ele vai ficando um corpo vermelho para baixo, vai aumentando, vai aumentando. Se o volume é alto, aí você vai ver lá refletido lá embaixo, que ele vai começar a subir bastante. Então você vai identificar se está entrando mais compra ou mais venda. Imagina isso, tá? Que é um candle comprador no fundo do gráfico, igual a gente viu ali naquele caso ali. Então logo o volume que está entrando, ele sugere o quê? Ele sugere que está acontecendo uma participação mais significativa dos investidores ou dos compradores que têm interesse naquele preço, naquela faixa de preço. Só que se aquele candle aparece grande, mas não tem o volume está baixinho, então isso não necessariamente vai identificar para você que compradores estão entrando. De repente foram só os vendedores que pararam de vender. E aí qualquer compra vai fazer um candle subir, mas não tem volume de agressão, não tem comprador entrando pesado, não tem um player grande tentando mudar o cenário do mercado. Entende? Vocês conseguem entender isso, turma? Até aqui? Conseguiram entender? Faltando aí 1 minutinho para abrir o mercado. Eu vou mostrar isso aí para vocês agora, tá? Confirma aí. Vocês estão conseguindo entender? Maravilha. Show, sim. Beleza pura. Então existe um indicador do volume, que é esse aí que eu acabei de mostrar para vocês, tá? Ó, o mercado vai abrir aqui, turma. Vamos dar uma olhada lá, ó. Tá vendo? É em ponto, tá? Isso aqui não falha. Ó, o candle começou a se formar, ó. Vamos colocar aqui no 2 minutos, ó, para ficar mais claro. Olha só, tá vendo? Deixa eu dar um zoom aqui para ficar mais claro para vocês. Ó, o candle tá se formando. Vou botar no 1 minuto. O volume, turma, tá aqui embaixo, ó. Ó como é que o volume vai subindo. Olha só como é que o mercado tá reagindo. Então, vendedores estão fazendo muita força para trazer o mercado para baixo, tá? E compradores estão tentando segurar o preço. Olha só, ó o volume subindo. Falta 10 segundos aqui, né, ó, pro mercado fechar esse candle. Eu tô aqui no candle de 1 minutinho, tá? Para poder exemplificar para vocês. Mas é a mesma coisa. Se eu colocar no 2 minutos, é a mesma coisa, só que vai demorar 2 minutos para esse candle aqui fechar. Se eu colocar no 10 minutos, vai demorar 10 minutos para esse cara aqui fechar, tá? Enfim, vamos voltar lá no minuto, ó. Já fechou, tá vendo? Então, em 1 minuto, turma, eu vejo uma predominância maior dos vendedores. Olha o tamanho do volume. Esse volume aqui, turma, que vocês estão vendo, que tá verde, nesta plataforma que eu tô apresentando
comentando para vocês, o verde, ele não significa comprador e vendedor, tá? Em outras plataformas, como é o caso do TradingView, Profit Chart, outras plataformas aí do mercado, Ninja Trader e tal, Tradeovate, tem várias, né? O volume aqui embaixo, ele representa o comprador e o vendedor. Então, quando ele tá verde, é porque o comprador forçou mais. E quando ele tá vermelho, é porque o vendedor forçou mais. Fica mais fácil de interpretar, tá? Mas nessa plataforma especificamente que a gente tá, que é o MetaTrader, que é uma plataforma gratuita, né? Esses ticks que você vê aqui embaixo, ele não representa verde comprador e vermelho vendedor, tá? O verde, ele simplesmente fica verde porque ele é maior do que o anterior. Tá vendo aqui, ó? Então ele é maior do que o anterior. Se mais um outro volume subir aqui e superar esse daqui, então aí ele vai ficar verde. Mas isso aqui embaixo, ele não reflete comprador ou vendedor, tá? Por isso que eu tô começando a usar outras plataformas aí também, tá, turma? Mas enfim, para vocês entenderem, se eu olhasse pro mercado agora, se eu olhasse só o que aconteceu aqui a partir dessa abertura, turma, vocês acreditam que isso daí é mais força compradora ou mais força vendedora? Comenta no chat aí, vocês estão entendendo. É mais força compradora ou mais força vendedora? Ó, Cristiano comentou vendedora, Natan venda, é isso aí. Neste momento, é mais força vendedora. Só que é o seguinte, turma, e se eu tirar o zoom desse gráfico? Eu tô no 1 minuto. Se você olha aqui no gráfico de 1 minuto com o zoom do gráfico, você olha para isso aqui e você fala, caramba, os vendedores estão fortes, hein? Só que se eu colocar num tempo gráfico menor e agora tirar o zoom, quem que é mais forte dentro dessa zona de preço? Quem que é mais forte dentro dessa zona de preço? Olha o candlezinho pequeno aqui, ó, dos 5 minutos. Comparado a isso aqui, turma, o vendedor é pequenininho. Olha o tamanho do volume em comparação a esses outros volumes. Vocês entendem agora como é que o contexto do mercado faz diferença? Tem gente, turma, que coloca o zoom assim, ó, no tempo gráfico menor possível e ele opera assim. Ele não tá vendo o que aconteceu para trás. Ele só acha que isso aqui é vendedor forte. E não deixa de ser, né? Não deixa de ser. Para esse cenário aqui, não deixa de ser. Mas você tem que analisar o contexto geral. Contexto geral. Por exemplo, olhando para esse movimento, turma, a gente ainda tá dentro de um movimento de compra. Dentro de um movimento de compra. Então, quanto mais o mercado voltar para cá, numa zona que a gente considera aqui na metade, mais ou menos, né? Então, ele ainda está num ponto de compra, tá? O trader inteligente, o trader profissional, o cara que não é amador, não é um junior play no mercado, ele vai esperar esse movimento voltar. Ele, obviamente, primeiro vai ter as marcações dele aí, das regiões de interesse maior, né? Ele vai esperar esse momento voltar com paciência e ele vai fazer a entrada dele no ponto mais exato possível. Lembrando que tudo isso aqui, turma, exige conhecimento para poder fazer, né? E claro que o mercado é de probabilidades, especialmente o mercado de renda variável, tá? Olha só quem que tá entrando aqui agora. Olha só quem que tá defendendo ali o preço, turma. Quem que tá defendendo o preço ali? Ô, Beloto, mas não era vendedor, não era vendedor? E agora? O comprador começou a entrar. Olha o volume subindo. Ah, o volume ficou maior, né, Beloto? Pois é, então. Então o volume tá maior e eu tô vendo um candle comprador. Então você percebe que não é só a formação do candle. Você tem que identificar o contexto. Você tem que ter uma visão panorâmica maior. Por isso que eu falei lá do pano de fundo. O que é o pano de fundo? É uma visão mais macro, tá? É uma visão mais macro. Então a gente consegue ter uma visão mais macro, daí a gente vai fatiando essa visão. A gente vai diminuindo ela, vai fracionando ela e fazendo como se fosse um checklist do maior pro menor, até a gente chegar no ponto de entrada. Inclusive no tempo gráfico que a gente usa para poder fazer as entradas, que é o de 2 minutos, turma, no meu modelo operacional, tá? Olha só, se a gente tirar mais ainda o zoom do gráfico, turma, olha só aonde que o preço tá. Olha o tamanho da pernada que o mercado fez, beleza? Então não é só fazer a leitura do candle isoladamente, tá? Não é fazer a leitura do candle apenas isoladamente. E aí, como eu estava dizendo, existem dois tipos de indicadores, né? Então eu uso o volume financeiro que está aqui embaixo e eu uso, turma, um outro indicador que chama VWAP, que é essa aqui, ó. Tá vendo essa linha aqui, ó, picotada? Essa linha picotada aqui, turma, ela é uma média ponderada do volume. Então o volume que entra aqui embaixo, ele é refletido nessa linha aqui, ó. E essa linha aqui, ela me define o preço médio ponderado. Então eu vou dar um exemplo para vocês, tá? Eu vou explicar de forma mais detalhada isso no aulão. Mas olha só, turma, como é que a linha vem trabalhando e oscilando. Então significa que neste momento aqui os compradores entraram, o mercado foi para cima. Quando ele volta um pouquinho, o comprador compra novamente. Só que esse preço aqui, ele é maior do que esse aqui. Então o que que a linha faz? A linha demonstra que o preço médio está subindo. Então primeiro o comprador comprou aqui, depois ele comprou aqui. Então a linha vai subindo. O preço médio, ele vai subindo, certo? E aí quando o mercado desaba, obviamente existe um motivo para isso aqui acontecer, né, turma? Então existem realizações de lucros, existem vendedores tentando atuar aqui para derrubar o preço no mercado. Pode ser uma noticiazinha, pode ser alguma coisa que desestabilizou ali no final do pregão e tudo mais, e o mercado faz aquele retorno, tá? Que inclusive aconteceu diferente no pregão de hoje, né? No caso, o mercado subiu e praticamente fechou lá em cima, né? Fez uma voltinha bem menor do que a volta do dia anterior. Mas enfim, o que acontece? O preço médio ponderado, ele vai mudando de acordo com o volume financeiro que entra no mercado. Então quando você junta essas informações entre como é que está a formação dos candles, como é que estão os volumes
volumes, como é que tá a VWAP, que é a média de preço ponderada, então a gente vai conseguir identificar gatilhos de entrada. Será que é interessante eu fazer uma compra aqui? Será que é interessante eu fazer uma venda aqui? Obviamente que dentro desse contexto eu já fiz a análise da tendência ou da micro tendência. Eu identifico o sentimento do mercado. Você percebe que é um conjunto de informações? Só que a leitura dos candles, elas são super importantes para poder dar o gatilho de entrada. Porque todo mundo pergunta assim, cara, mas e aí, mano, eu entendi tudo isso, cara, mas qual que é o gatilho para poder fazer eu entrar no mercado? É no candle. Você percebe que a leitura dos candles é muito importante. Por isso que o aulão tem o tema. Como é que você se torna um mestre na leitura dos candles? Porque não adianta nada você pegar isso de forma isolada, tá? Então se eu pego, por exemplo, só o candle, eu sei ler o candle, mas eu não analiso o contexto, eu não analiso o preço, eu não tenho algum ponto de confluência, eu não sei fazer a outra parte, nada feito, nada feito. É igual você pegar uma pessoa que sabe dirigir pra caramba e não tem um carro. O que adianta? Eu sei dirigir, mas eu não tenho um carro. Ou então você tem um carro e tem alguém que não sabe dirigir. Concorda? Então você tem que ter os dois. Você tem que ter um carro e alguém que sabe dirigir. Porque é desse jeito que você consegue se movimentar, sair do ponto A e ir pro ponto B. Com a pessoa que sabe dirigir dentro de um carro. Entende, turma? Faz sentido? Comenta aí. Vocês estão entendendo até aqui? Ó o Antônio aí. O Antônio também é nosso membro do clube, turma. Natan Trade. Top demais. Tá fluindo? Igor. Beleza, Igor? Muito sentido. Show de bola. Tô tímido? Marcelo Verderi. Marcelão, toma um café, velho. Marcelão é membro do clube aí, turma. Contexto é mais importante que gatilho. Aí, ó. Tá vendo? Olha isso. Pensando em uma venda aí já. Olha os caras, velho. Pô, Natan. Você tá de brincadeira, né, velho? No meio da explicação, você quer vender? Ó o dedinho, ó. O cara tá desesperado, mano, pra clicar. Você não precisa entender o contexto, mano. Você precisa de um psicólogo, cara. Precisa aprender muito. Com certeza, meu amigo. Com certeza. Ó o Aires aí, ó. Não tá bebendo, mano? Tô aqui, hein? Não tá bebendo hoje? Ó o Antônio aí, ó. Pode tirar as dúvidas sem timidez. Venda. Ó, esse cara, todo mundo quer vender, cara. Olha isso. Tudo. Meu Deus do céu. Já tô vendido. Johnny Bravo. Cepacol chegou aí, ó. Essa correçãozinha é boa mesmo, né? Tá vendo? Galera que entende aí já fica com o dedo coçando, ó. Bota os paradrapos no dedo aí, mano. Hã? Tira o dedo do mouse. A média móvel poderia entrar nesse contexto? Poderia. Aí, os caras falam sério e já, tá vendo? Poderia também, Marcelão. Poderia também. Calma, mano. Muita calma nessa hora, bicho. Beleza? Pode entrar também, com certeza. Bom, vamos lá, turma. Vamos voltar aqui porque o povo... Vocês não têm noção da resenha que é no Clube do Game, meus amigos. Vocês não têm noção, hein? Fala aí, turma. É a resenha, meu amigo. Então vamos lá. Vamos continuar a aula aqui. E aí, o que acontece, turma? No caso daquele contexto, quando a gente junta a leitura do candle, a formação do candle, com a região de onde ele está se formando, com o volume, com o preço médio ponderado, com a tendência ou com a micro tendência e identifica o sentimento que o mercado está tendo ali, isso é algo poderoso. Isso é o que vai trazer para você maior assertividade. Não significa que você vai acertar todas as vezes, tá? Não significa. Não vamos tapar o olho com a peneira, bicho, tá? Porque não é assim. Quem te fala que tem 95% de assertividade, cara, o cara até pode ter, só que assim, os ganhos dele são bem pequenininhos. E quando ele toma um loss, o cara toma um loss, cara, que tipo quebra a conta. Hoje eu tava fazendo uma mentoria, tava comentando hoje com um mentorado que é recém-chegado no mercado financeiro, né? Ele é recém-chegado no mercado financeiro, ele falou, cara, eu tô tomando umas pauladas violentas aqui, cara. 18 mil dólares já perdeu de dinheiro no mercado financeiro. Não pode, turma. Como é que você vai fazer para poder recuperar um dinheiro desse aí com um capital menor? Não pode, tem que ter consciência, entende? O mercado financeiro, ele vai dar sapatada de madeira na sua orelha mesmo. Você vai tomar uma atrás da outra. Então não entra pesado, pega um capital que é o dinheiro de cerveja, dinheiro de pinga, não pega o leite das crianças, não pega o dinheiro do aluguel, não pega a conta de luz. Não, mas eu preciso duplicar esse dinheiro aqui. Se é tudo isso que você tem, meu amigo, não faça isso. Se você não tem uma reserva de emergência, se você não tem um capital que você pode colocar num risco, não faça nada. Existe uma outra alternativa que eu vou apresentar também no aulão, turma, que são as mesas proprietárias, onde você investe um valor muito baixo e o teu risco é só o valor do teste que você compra, tá? Não é um capital grande que você perde. O risco é controlado. Porque qual que é o grande problema? As pessoas não sabem fazer a gestão do risco. E a gente ensina isso lá no Clube do Game. Como é que você monta a sua gestão de risco? Como é que você divide os teus lotes? Entende? Como é que você vai escolher a quantidade de dinheiro que você vai colocar no risco? Aonde que você precisa colocar o teu stop? Qual que é a região técnica? Muita gente faz stop financeiro, tá errado. Você tem que fazer um stop técnico. Qual que é a menor probabilidade do mercado chegar naquela região? É ali que você tem que colocar o teu stop. Isso a gente chama de stop técnico, tá? Então existem alguns indicadores aqui, né, voltando pro nosso conteúdo, que ajudam você a definir, né, se você vai comprar ou se você vai vender. E é o conjunto todo da obra que vai facilitar essa tua leitura. É isso que vai dar uma perspectiva para você mais assertiva.
tá? Para que você possa fazer a sua negociação. Beleza, turma? Até que vocês entenderam? Tudo certo? Podemos continuar? Maravilha? Show de bola. Então o que a gente tem que fazer, turma? A gente tem que combinar a leitura dos candles com a análise técnica. Tudo isso que eu tô comentando aqui são ferramentas técnicas, né? Que a gente junta para poder tomar uma decisão. Aqui eu não tô falando, presta bem atenção, turma, aqui eu não tô falando de uma série de outros indicadores, tá? Não tô falando de indicador aqui, porque tudo isso daqui que eu tô comentando com vocês, turma, é o básico do básico. Em cima disso, a galera vem com trocentos indicadores. O cara quer um indicador da NASA para poder mostrar para ele que é para ele comprar ali. O cara quer tá dormindo aqui assim, ó, e com o dedinho aqui assim, ó. Não vai funcionar, meu amigo. Você vai ter que fazer a tua leitura, entendeu? Com essa inteligência artificial pode até ser que amanhã ou depois surja alguma coisa que vai facilitar a sua vida, mas fazer por você, meu amigo, não faz, não faz, não faz, entendeu? Milagre, bicho, não tem nem na igreja, entendeu? Então, você vai ter que aprender a fazer. Para desse, sabe, tipo, de seguir esses guruzinhos aí que falam, né, porque fica tranquilo, bota no copy que eu faço pra você. Meu amigo, pelo amor de Deus, né? Cria consciência. Você não é criança, né, mano? Você já tá vacinado, né? Você já tá vacinado. Então não fica com essa ilusão. Você vai ter que aprender a fazer. Então o que eu tô apresentando aqui pra vocês, turma, é o básico do básico. Você pode pensar assim, pô, mas isso é muita coisa, cara. É muita coisa. Não é, meu amigo. Isso aqui é igual quando você vai tirar carta. Quando você vai tirar carta, você tem que ver se a marcha tá na primeira, se o freio tá puxado, você tem que colocar o cinto, você tem que olhar pro retrovisor da esquerda, do da direita, você tem que olhar, né, o para-brisa, você tem que ver que se tem algum passageiro, se o cara tá de cinto. Você tem um monte de coisa pra fazer. Aí você olha pra baliza e fala, caramba, e agora? Como é que eu começo? Eu puxo o freio de mão, eu boto na ré, eu esterço. O que eu faço? Você meio que não sabe. Só que depois que você tirou a carta, meu amigo, passa um mês, passa dois, passa três, você já tá falando com a tua mãe no celular aqui, ó. 160 por hora na vicinal aí. Ah, mãe, explica aí, mãe, explica aí. Você não tá nem aí. Por quê? Porque você já sabe que você tem que botar o pé na embreagem, no freio, que você precisa puxar o freio de mão ali naquela hora. Você aprendeu a fazer. Você não fica com aquela preocupação toda. Aquilo já passou. Então isso que eu tô apresentando pra vocês é o básico. Aí depois tem outras coisas que podem complementar. Ao mesmo tempo, também tem que ter o ponto de equilíbrio pra não aumentar demais. Entende? Você não pode sair do simples. O básico funciona, turma, tá? O básico funciona. Então aqui a gente tá falando sobre leitura dos candles com o contexto, que é a parte mais importante aqui da live do dia de hoje, tá? E aí, o que vai acontecer, turma? Quando você olha, por exemplo, para um volume, para um candle sendo formado no gráfico, junto com um volume grande, meu amigo, não tem como negar que aquilo é algo atípico, entende? É visualmente claro para você, não tem como você falar assim, não, isso aqui não é uma força compradora ou vendedora. Vamos dar uma olhada no gráfico de novo, pra gente já poder entrar no terceiro ponto aqui, turma. A gente vai entrar no terceiro e último ponto aqui da live de hoje, tá? Nós já estamos terminando aí, porque, ó, tá vendo? Os caras já estão desesperados para clicar, mano. Impressionante, impressionante. Os caras querem clicar, meu amigo. Ó, se liga. Olha isso aqui, turma. Esse cara aqui, o mercado abriu aqui, tá? Isso aqui aconteceu antes da abertura do mercado. Aproximadamente uma hora antes. Meu amigo, olha o tamanho desse volume em comparação com os outros volumes que estão pra cá. Não tem como negar, turma, que isso aqui não é uma força enorme entrando no mercado. Não tem como negar que esse candle aqui é um candle forte comprador. Olha o que aconteceu depois desse candle aparecer. Ele explodiu pra cima, beleza? Então, esse volume, certo? Com esse candle aqui, demonstrou pra mim que compradores estão no jogo no dia de hoje. E o mercado nem tinha aberto ainda, ele abriu aqui, ó. O que aconteceu quando o mercado abriu, turma? Bum, explodiu pra cima de novo. Uma amplitude, ó, parecida com a desse movimento. Beleza? Então é disso que eu tô falando. Visualmente é claro esse movimento. Assim como aqui também, ó. Aliás, eu vou falar sobre esse movimento, vou usar essa referência aqui, turma, pro terceiro ponto que eu vou entrar aqui com vocês agora, tá? Então vamos lá. O terceiro e último ponto, turma, são eventos econômicos e notícias. As famosas notícias. As famosas notícias. Tem gente que ama operar notícia. Tem gente que quebra operando notícia. Tem gente que nem sabe o que é aquilo que aparece no gráfico, mas é uma notícia, tá? Então eu vou dar uma explicação bem básica aqui para vocês. A gente não pode ignorar que os fatores externos, como por exemplo, anúncios econômicos, eventos globais, guerras, impactam o comportamento dos próprios candles. Por quê? Porque o que é o candle? O candle é um reflexo do que está acontecendo. Se um comprador entrar comprando uma porrada daquele ativo, uma ação, um índice, um par de moeda, alguma coisa, qualquer coisa que seja, até um Bitcoin, por exemplo, entrou uma compra gigantesca, um volume financeiro enorme naquele ativo, vai aparecer um candle gigante, vai aparecer um volume gigante. Então, quando acontece uma notícia, por exemplo, e o mercado compra forte ou vende forte, o que vai acontecer? Vai aparecer no teu gráfico. Então, a gente não pode negar que esse movimento vai acontecer. E ele impacta o comportamento da formação do candle, tá? Ao mesmo tempo, eles podem transformar um padrão simples num sinal carregado de significado. Por quê? Porque na maioria das vezes, os traders, os players grandes, né, que são os traders institucionais, eles se aproveitam de uma notícia, turma, para fazer o quê? Para poder levar o preço até onde eles querem levar. Então eles se aproveitam dessas notícias. Ó, o Fed, que é, sei lá, o Banco Central Americano, vai fazer um pronunciamento e provavelmente aquele indicador ali vai cair. O que os caras
caras fazem? Eles vendem aquele ativo e saem daquele ativo. Meio que, foi a notícia. Não foi a notícia. No final das contas, o que está acontecendo é exatamente o oposto. Aquela notícia já ia acontecer e os caras simplesmente levaram o preço para onde eles queriam, tá? Então esses eventos que acontecem no meio do dia, eu posso citar outros aqui, por exemplo, eventos macroeconômicos, decisões de política monetária, indicadores de emprego, uma crise global, uma guerra que surgiu, ou então um desacordo, né, entre países. Tudo isso, turma, pode causar um movimento muito brusco no preço. Você pega um par de moeda, por exemplo, dólar versus ien. Se acontece alguma coisa na relação entre esses países, que é Estados Unidos e Japão, por exemplo, a moeda vai disparar, entende? Então tudo isso reflete dentro do gráfico. Diretamente ali, você vê a formação do candle sendo clara, na sua cara, não tem como negar. E aí tem vários outros tipos de impactos, tá? Que eu posso citar aqui: decisão de Banco Central, relatório de inflação, dado de desemprego, evento geopolítico, e eu posso citar aqui vários outros, tá? Esses aqui são apenas alguns exemplos, alguns fatores que podem influenciar significativamente no mercado financeiro. E qual que é o impacto, né, desses eventos na formação dos padrões que a gente vê? Não tem como você negar que está aparecendo no seu gráfico. Ele vai aparecer no teu gráfico, não tem como. Você vai conseguir identificar isso claramente. Vamos voltar então lá no gráfico? Olha só, isso aqui, turma, é um gráfico do dia 21, tá? 2 dias atrás. Olha o tamanho dessa notícia aqui que apareceu. Nós estamos no tempo gráfico de 2 minutos. Olha como é que os candles dos 2 minutos estavam trabalhando nessa região. Olha o tamanho dos candles. Isso aqui é um candle de 2 minutos. Isso aqui é o outro candle de 2 minutos. Isso aqui é o outro candle de 2 minutos. Então, em 3 minutos, aconteceu isso aqui no mercado. E aí, logo em seguida, os compradores voltaram a atuar. Voltaram. E sabe qual que é esse horário aqui, turma? 2 horas da manhã. Ou seja, o mercado americano, à vista, estava fechado. Isso aqui foi ocasionado por uma notícia da Ásia. Percebe? Tem como negar, turma, que isso aqui é um movimento de notícia? Não tem como negar, meu amigo. Olha o tamanho do volume com o mercado fechado. Olha o tamanho do volume quando o mercado abriu aqui, né? Essa linha aqui define a abertura do mercado, né? Olha como é que estava o volume aqui embaixo. Olha o volume da notícia. Olha como é que trouxe volatilidade para o mercado. E depois, o que acontece? Ele assenta novamente. Ó, o volume fica igualzinho o volume antes da notícia. Então não tem como negar, tá? Não tem como negar. É super claro que a gente vai conseguir visualizar isso aí no gráfico, beleza? Vai trazer muita volatilidade. Aí você tem que se preparar. Como é que você se prepara? Então você pode acompanhar, por exemplo, alguns sites, né, que tem o calendário econômico, para que você possa acompanhar as principais notícias que podem impactar o mercado que você atua. Ah, Beloto, mas eu opero a B3, Mercado Nacional, aí do Brasil, né? A Bolsa Brasileira. Alguma notícia dos Estados Unidos pode impactar a Bolsa Brasileira? Pode. Agora eu pergunto para vocês, turma. Vocês acham que alguma notícia do Brasil pode impactar na Bolsa Americana? O que vocês acham? Sim ou não? Comenta aí. Vocês acham que pode impactar? Aí, ó, Nathan Trader. Acho que não faz nem cócegas, né? Uma notícia do Brasil afetar aqui nos Estados Unidos, né? Com certeza. Nem um pouco, né, Hélio? Como diz o Trump, o Brasil precisa de nós e não os Estados Unidos deles. É verdade. Mas a verdade, no final das contas, turma, é o seguinte. As notícias, sim, elas podem impactar. Eu vou dar um exemplo, tá? Se é algo que está relacionado com a moeda real, né? O Brasil também tem um par de moeda entre dólar e real. Então isso pode afetar ambos os lados. É que normalmente estoura pro lado mais fraco, né, turma? Mas, para vocês entenderem como é que as notícias, elas afetam, tá? Elas afetam ambos os mercados. Isso pode gerar muita volatilidade. E para você estar com mais confirmação, é muito importante você juntar os elementos que a gente está comentando aqui dentro dessa live, tá? Para que você possa não ser enganado, por assim dizer, por falsos sinais. Você percebe que nesse caso aqui, ó, olha só que interessante, turma. Isso aqui é um falso sinal, ó. Essa parte aqui do fundo da notícia é um falso sinal. Por quê? Porque depois que ela chegou nesse ponto aqui, ela voltou lá para cima, tá? Então a gente vai aprender, inclusive, o que significa isso aqui, ó. Como é que eu consigo operar depois que eu olho para isso aqui? Isso aqui é um sinal poderoso, inclusive, tá? Para poder fazer uma entrada numa operação ainda durante a notícia. Beleza, turma? Então, como comentei aqui para vocês, né? Um candle formado durante um anúncio de política monetária, né? De, sei lá, uma informação do Fed, qualquer que seja o assunto, tá? Ele pode ter uma leitura completamente diferente por causa do momento, tá? Por causa do momento. Diferente, por exemplo, de uma abertura tradicional do mercado americano, que também traz um candle gigante, uma volatilidade enorme, mas é porque o mercado, ele simplesmente está fazendo a entrada de volume financeiro tradicional e assim por diante. Então, é muito importante você ver esses movimentos robustos acontecerem e entender o porquê que ele está acontecendo. Então, qual que é a dica prática que eu deixo para vocês aqui nesse sentido? Vocês podem consultar um calendário econômico, tá? Eu, particularmente, eu não fico muito focado em notícias. O que eu faço? Eu identifico os horários das notícias. Agora, o que é a notícia? Por que a notícia está acontecendo? Se aquilo pode afetar ou não, aí já é um outros 500, tá? Enfim, Nathan Trader, uma pergunta, Beloto. Teve uma notícia agora no Japão. Acha que esse candle comprador no Nasdaq tem a ver ou não? Depende. Se tem algo relacionado com os Estados Unidos ou se afeta a política ou a parte monetária
monetária dos Estados Unidos pode sim interferir. Por isso que é importante você tentar identificar se aquela notícia afeta o ativo que você opera. Vou dar um exemplo, tá? Vamos supor que vai sair, por exemplo, dados econômicos da Apple, ou da Tesla, ou do Google. Essas ações, turma, são ações muito poderosas do ativo Nasdaq, tá? Que é um dos ativos que a gente opera, que é um índice americano. Então, quando uma notícia de Apple sai, sei lá, uma apresentação de resultados, se aquilo foi muito positivo e a ação dispara, Nasdaq vai puxar para cima, por exemplo. O contrário é verdadeiro. Netflix, inclusive, ontem, né, ou antes de ontem, se não me engano, aconteceu a apresentação de resultados da Netflix. A ação subiu 14%. Então, o que aconteceu com os índices? Disparou para cima. Por quê? Porque aquele ativo Netflix, ele faz parte do ativo Nasdaq, Dow Jones. Então, vai afetar, entende? Assim como uma notícia geopolítica, uma notícia que, sei lá, de dados de desemprego e outras coisas relacionadas com aquele ativo, entende? Então, é sempre bom você consultar, essa é a primeira dica, turma, você consultar um calendário econômico da semana e do dia, para você saber os horários, principalmente, em que as notícias vão sair, para que você não seja pego desprevenido. Se você está posicionado, aí eu tô comprado, e aí você sabe que vai acontecer uma notícia que de repente, pô, entende? Então, o que é melhor você fazer? Se você não está acostumado com aquilo, então a melhor coisa que você faz é você não entra no mercado, você deixa primeiro acontecer a notícia e depois você opera, alguns minutos depois, tá? E a outra questão é você utilizar time frames diferentes. Essa é a segunda dica, é você alternar o time frame. Se você está numa notícia, por exemplo, cara, o melhor time frame para você operar é 1 minuto, 2 minutos no máximo, entende? Por quê? Porque o movimento é gigantesco. Agora, se você quer algo mais consolidado, se você quer esperar para ver o que vai acontecer pós-notícia, 5 minutos, 10 minutos depois, aí, meu amigo, já passou a euforia da notícia, o mercado já assentou, e aí o que você vai fazer é pegar a continuação daquele movimento, entende, turma? Porque, além das tendências gerais, o time frame que você está analisando, o candle, também influencia na interpretação daquele movimento, tá? E aí encontrar esses padrões é muito significativo, entendeu? Na tomada de decisão. Porque, por exemplo, alguém que opera no gráfico diário é completamente diferente de alguém que opera num gráfico de 5 minutos. Só que aí as perspectivas mudam. O cara que opera os 5 minutos é o cara que faz day trade, que é o que a gente faz. O cara que opera num gráfico diário, semanal, mensal, é um cara que faz o swing trade. É o cara que quer operar para maior tempo. Ele quer ficar uma semana, um mês, 2 meses posicionado, um ano, entende? Então é super diferente você analisar um tempo gráfico curto e analisar um tempo gráfico mais consolidado. Então, adaptar essa sua análise vai ajudar você a alinhar suas decisões com o objetivo de cada operação, tá? Lembrando que daqui a pouco a gente vai ter a live com os alunos do Clube do Game, turma, operando ao vivo, tá? O que eu comentei aqui para vocês são os fundamentos. Os fundamentos. É mais ou menos assim, ó. Você quer construir uma casa, você vai precisar ter o alicerce. Agora, qual que é a decoração que você vai fazer? Que tipo de reboco você vai colocar? Você vai meter um grafiato? Você vai colocar a massa fina? Você vai colocar que cor, né, que você prefere da parede? Que tipo de piso que você vai colocar? Isso aí é o pós. A fundação, a base, é o que eu tô passando aqui para vocês. Aí depois tem outras coisas que cada um analisa, né, aquilo que acha melhor e identifica como o seu próprio setup, o seu operacional e assim por diante, tá? Agora, independente de qualquer coisa, turma, o que eu quero deixar aqui para vocês, pra gente já finalizar, é a questão da simplicidade. O meu modelo operacional é o mais básico possível, é o mais simples possível. E eu faço isso todo santo dia. Eu opero ao vivo com os alunos do clube todo santo dia. Domingo, segunda, terça, quarta, quinta e sexta. 6 dias por semana, 2 vezes por dia. E a gente faz todo santo dia a mesma coisa. Tem dia que chega até a ser chato. Hoje, o nosso operacional demorou 1 minuto. 1 minuto. Nós fizemos a grana do mercado. Mas por quê, turma? Porque a gente tem todo o contexto. A gente analisa aquilo diariamente. A gente sabe o ativo que a gente está operando. A gente sabe qual é a maior probabilidade. E eu sou especialista em operar abertura de mercado. Especialista. É o que eu gosto de fazer. O mercado abriu 5 minutos, 10 minutos, 15 minutos no máximo. Já aconteceu alguma coisa. Ou a gente fez o gain do dia, ou a gente já tomou um loss. É raro, muito raro, às vezes que o mercado abre e antes de 10, 15 minutos a gente não faz nada. Raro. Absolutamente raro. Não existe, tá? Então, quando você tem esse conhecimento, e o conhecimento liberta, né, turma? Por isso que eu sempre comento a respeito de você estar dentro de uma comunidade, de você fazer parte de um ambiente onde as pessoas podem contribuir com você, ajudar você a crescer, a entender, a empurrar você para cima, tá? É super importante você ter o conhecimento, porque o conhecimento liberta. O ambiente faz a diferença para você, beleza? Então, hoje a gente viu aqui, nessa live, turma, como é que o contexto, seja ele a tendência do mercado, os volumes de negociação, os eventos externos, como as notícias, por exemplo, moldam a formação dos candles e, ao mesmo tempo, reforça a importância de uma análise mais completa, tá? Ao mesmo tempo, simples. Uma análise mais completa, com fundamentos, mas uma análise simples, sem aquele monte de indicadores agrupados a tudo isso que eu tô comentando com vocês, tá? Então, compreender esses elementos ajuda a gente a interpretar os gráficos de forma mais precisa, de forma mais estratégica, tá? E na próxima live a gente vai mergulhar na mente do mercado
mercado e desvendar outra parada mais top. Amanhã tem mais, hein, turma? Amanhã a gente segue com as lives, tá? Então quem ainda não tá no grupo, precisa entrar no grupo. Se você ainda não tá no grupo oficial, para você receber informações das próximas lives e especialmente do aulão, que inclusive no final do aulão a gente vai abrir a possibilidade de você fazer parte do Clube do Game, você poder ser um aluno, tá? Vou abrir algumas vagas aí para quem quiser fazer parte do Clube do Game. Então você precisa terminar de assistir essas lives, que são lives preparatórias, para que lá no aulão você compreenda melhor tudo que eu vou passar, que vai ser uma aula épica, uma aula top. E eu posso praticamente afirmar para vocês que vocês nunca viram uma aula como eu vou dar no aulão, turma, tá? Eu vou trazer alguns exemplos que são bem diferentes. Eu não consegui encontrar em nenhum lugar, eu fiz uma pesquisa bem ampla para poder apresentar para vocês de forma bem simplificada como que você pode se tornar um mestre na leitura dos candles juntamente com o contexto, tá? Entre outras paradinhas aí também. A live de amanhã, turma, por dentro da mente do mercado, a psicologia secreta por trás dos candles. Cara, essa aula tá top, tá? Se você já curtiu a aula de hoje, se você já curtiu as outras aulas anteriores, essa aula de amanhã vai ser um complemento poderoso para você. Beleza, turma? Vocês curtiram? Curtiram aí o conteúdo? Curtiram a aula? Comente, comente. Top, show de bola. Maravilha, Michelzão. Matheus Reis, muito boa. Grande abraço a todos e fui.